como vocês estão? Se vocês estão nessa aula é porque vocês já assistiram a primeira aula mais importante sobre mecanismo, né? O método E3 para criar mecanismos de 7 dígitos. Essa aula aqui é apenas para explicar um pouco de como funciona o nosso Swipefile de mecanismo, tá? Para que vocês entendam tudo que eu falei naquela aula lá, que foi uma aula muito importante, que vai fazer total diferença na cópia de vocês, eu preparei um swipe de mecanismos, onde tem pontos lógicos e o mecanismo escrito de várias copies que eu já fiz. O João vai colocar de copies que ele já fez também, para que fique muito claro e vocês vejam exemplos. Eu não sei vocês, mas eu, Thiago Filemon, eu aprendo muito com exemplos. Quando eu vejo pessoas me mostrando na prática o que elas fizeram ali. Então, já que essa semana o nosso foco é mecanismo, pontos lógicos, esse tipo de coisa, então quero que vocês analisem bem esses mecanismos aqui, ó. Eu separei por mecanismos de saúde, beleza? Então, tem mecanismo de rejuvenescimento, aí tem mecanismo de celulite, que eu já fiz. Tem mecanismos de, cadê o próximo? De rejuvenescimento de novo, outra copy, outro mecanismo de rejuvenescimento. Tem mecanismo de diabetes, tem mecanismo de emagrecimento. Então vocês veem que tem vários mecanismos e naquele mesmo modelo que eu ensinei no método E3. Pontos lógicos e depois a escrita, né? Primeiro a gente cria os pontos lógicos. Então a primeira coisa é criar os pontos lógicos. A gente faz em etapas, depois a gente vai escrever, tá? Na task vai estar tudo bem explicadinho, vocês vão ver. Mas basicamente, aqui vocês vão ver vários exemplos para que vocês possam se basear, possam entender melhor como funcionam, a importância do ponto lógico e de como escrever um mecanismo de fato, tá? Aqui vocês vão ver, por exemplo, nesse mecanismo aqui de emagrecimento, você vai ver que o ponto lógico está muito longo, sabe? Não é um ponto lógico tão bom quando ele está longo assim. Eu gosto de fazer pontos lógicos mais curtinhos, tá? Então, esse ponto lógico aqui, ó, devo ter feito ele na correria e tal, mas fica mais fácil quando o ponto lógico é mais curtinho, tá? Mais simples. Até para você entender e até para a gente te dar feedback, porque nós vamos dar feedbacks nesses mecanismos, nos pontos lógicos e depois no mecanismo escrito. Só que para que isso aconteça tem que fazer algo simples, claro, porque senão a gente vai ter que reescrever e vai gastar muito tempo nisso. Então, essa de emagrecimento aqui, por exemplo, o ponto lógico está muito longo. Se vocês forem ver essa daqui de rejuvenescimento, por exemplo, olha, tá perfeito. Ponto lógico curtinho, tá vendo? E aqui já dá para entender tudo e aqui escrito, né? Expandido o argumento do ponto lógico. Então, eu não estou falando que vocês devem fazer curtinho assim não, tá? Mas tentem não se alongar tanto quanto aquela de emagrecimento ali que eu fiz. Tá vendo? Muito longo isso aqui. Então, ponto lógico assim é um tamanho legal e tal. E aí aqui vocês podem estudar. Eu preparei esse swipe, eu separei o swipe também entre mecanismos de saúde, beleza, e mecanismos de renda extra. Então, geralmente esses mecanismos de saúde, beleza, são os que têm a causa raiz. O de saúde, beleza, o de renda extra, eles são de solução superior. A maioria, tá? Então, coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Um mecanismo de uma cópia de vender na Amazon, que eu já fiz. Então, olha aqui, ó, tudo estruturadinho, bonitinho. Um mecanismo da Gold Woman, uma cópia de ensinando mulheres a ganhar dinheiro na internet como afiliadas. Então, como afiliadas não, né? Com várias profissões. Então, aqui tem os pontos lógicos e aqui o mecanismo expandido. Aí aqui tem um outro exemplo também, ó, pontos lógicos, mecanismo expandido. Só que nem sempre, pessoal, essa coisa aqui de renda extra especificamente, nem sempre o mecanismo precisa ter esse tamanho não, tá? Às vezes ele pode ser mais curtinho. Tem cópia de renda extra que o mecanismo é curtinho. Por exemplo, esse da Amazon aqui ele é bem curtinho, ó. Se você tirar os pontos lógicos e deixar só a copy, cara, ele é bem curtinho. É coisa de 30 segundos, 40 segundos, você já explica o mecanismo inteiro, porque é simples de entender. Então, não existe regra, mas em renda extra geralmente são mecanismos mais curtos. Em saúde, mecanismos mais longos, porque você tem que explicar muita coisa, tem que quebrar muita objeção. Mas o bom é que com esse Swipefile, vocês terão já nas mãos aí exemplos de mecanismos de renda extra, pontos lógicos, exemplos de mecanismos de saúde, de beleza, e isso vai facilitar muito o processo na hora de vocês criarem os seus pontos lógicos. Vocês têm muitos exemplos aí para vocês modelarem, para ajudar vocês, tá? Então, basicamente é isso. O João vai gravar uma aula também, analisando alguns mecanismos de sucesso que ele fez. Então vai ser bem legal, porque no método E3, lá já tem vários exemplos, eu já analiso várias copies. Aqui
já tem vários outros exemplos. O João também vai mostrar as copies dele com bons mecanismos para vocês analisarem, vocês masterizarem essa coisa de mecanismo. Porque essa é uma das coisas mais importantes que existem em copy. Então, se vocês aprenderem de fato a fazer um bom mecanismo, cara, você está com meio caminho andado, tá? Então, é isso, galera. É assim que vai funcionar o Swapfile. Depois a gente vai adicionar mais coisas aqui. O João vai adicionar de copies deles e a gente manda bala.